Vamos prosseguir o segundo vídeo dessa pregação. 5 lições do livro do Atos para a sua caminhada cristã. Deixa eu me arrumar. Vou mostrar a vocês aqui, fiéis à palavra, 5 lições do livro do Atos, que foi escrito por Lucas, em forma de carta a seu amigo Teófilo. Nele, o autor trata de temas como o início da igreja, a história de perseverança dos primeiros cristãos, irmãos da fé. Entre eles se destacam missionários Paulo, Pedro. Em meio às perseguições e cuidando de Deus com seus servos, em Atos vemos o agir do Espírito Santo, guardando o seu povo, o que acarretou a salvação de muitas vidas. Então vamos nós, com o divino Espírito Santo de Deus, ore antes de tomar decisões importantes, servos do Senhor, fiéis à palavra. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse mistério e apostolado de que Jesus se desviou para ir para o seu lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com 11 apóstolos. Atos capítulo 1, verso 24 e 26. Nesse capítulo, fiéis à palavra, Pedro assume a liderança apostólica desse novo momento da igreja, apresenta a necessidade de nomeação de um novo apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes. Então, após orar e pedir a direção de Deus, Matias é nomeado. Essa passagem deixa como ensinamento a importância de nós orarmos antes de tomar decisões importantes, principalmente, pois o nosso Senhor sabe de todas as coisas e tem sempre o melhor direcionamento para a vida de cada um de nós. Faça sempre a vontade de Deus. Seus pedidos têm que ser no tempo dele, em atendê-los. Tenha fé, paciência, perseverança. Ore, vigie. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos, dizemos que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho fixaram os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, verso 12 e 15. O que se destacou na igreja primitiva, o diácono, chamado Estevão, jovem, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era um homem poderoso em Deus e anunciava o Evangelho de Jesus, mas foi isso que fez com que muitos líderes religiosos se levantassem em oposição a ele. Inclusive pegaram propina para que falsas, ou pagaram propina para que falsas testemunhas apresentassem declaração falsas de blasfêmia contra ele. Mesmo assim, Estevão permaneceu firme e cumpriu a vontade do Senhor. Devemos sempre nos manter na vontade do Pai, mesmo que os olhos de outros isso possa parecer loucura, pois nosso maior desejo deve ser agradar a Deus e não aos homens. Seja sincero quando te acusarem e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia:
Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, quer dizer, morreu. Atos capítulo 7, verso 59 e 60. Em Atos capítulo 7, Estevão começa a discorrer sobre a história dos israelitas, desde Abraão e as promessas de Deus feitas a ele. Ele também destacava a dureza do coração do povo, no passado e no presente, e os acusa de assassinar a todos os mensageiros de Deus. E Deus levantou para anunciar a sua vontade. E então apredrejaram, e ele teve a mesma atitude de Jesus na cruz, e suplicou para o Senhor que perdoasse os que tiraram sua vida. Por pior que possa ser a circunstância, devemos ser sinceros: Deus é por nós, nada acontece sem permissão dele, e nada será contra nós. Quero aqui frisar que o nosso querido, amado apóstolo Paulo, que na época era Saulo, ele ajudou na morte de Estevão, que logo após, na viagem para Damasco, ele foi tomado por Jesus, que disse: por que me persegue, Saulo? Sim, vocês viram que o perdão não tardia. O Pai perdoa os que procuram. Paulo é um exemplo, um grande apóstolo, mas ele teve participação na morte do Estevão. Alegre-se quando receber uma exortação, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando leram, alegraram-se pela exortação. Atos capítulo 15, verso 29 e 31. Nessa passagem, fiéis à palavra, servos do Senhor, são dadas algumas regras de recomendação para a igreja da Antioquia, que devemos ser seguidas até os dias atuais. E o texto mostra que os líderes religiosos ficaram felizes ao receber a exortação. Quem te exorta, te ama e deseja que você percorra o caminho certo e não o que leva à condenação. Então devemos nos alegrar ao sermos exortados, por mais difícil que possa ser. Não temas, mas agora vos admoesteis e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta é a mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim foi dito. Atos, capítulo 27, versos 25, 22 e 25. Deus está no barco com você. Em Atos, capítulo 27, Deus deu a Paulo a garantia absoluta que ninguém do navio se perderia ou morreria. Contudo, Paulo disse ao centurião que se os marinheiros saíssem do navio, seus soldados perderiam a vida. Desse modo, segundo o que Paulo havia dito, os soldados impediram os marinheiros de deixar o navio e todos chegaram à terra salvos. E Deus cumpriu sua palavra e sua promessa por meio da advertência de Paulo e da escolha que os soldados fizeram. Mas, às vezes sabemos
de que não precisamos nos preocupar, nem ficar aflitos, mas mesmo assim deixamos o nosso espírito se abater. Essa passagem lembra que se Deus está dizendo que você deve confiar nele, confie, pois ele é fiel. Devemos orar sempre, antes de tomar decisões fiéis à palavra, buscando sempre fazer a vontade de Deus. Também como filhos do Criador, precisamos ser sinceros quando fomos acusados de algo e não nos alegrar ao receber uma exortação, pois quem exorta, ama. Por último, não temas. O nosso Senhor é fiel e a nossa confiança está nele. Temos que ser vencedores, vencer a todas as preocupações, vencendo sempre as preocupações, as aflições, a depressão. Somente com a fé, as orações, você consegue superar. Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, que ser cristão não é uma promessa de vida fácil. O verdadeiro cristão, nada da vida é fácil. Pelo contrário, quando estamos no caminho da verdade, muitas coisas parecem vir ao encontro a nós para desviar a atenção do foco, que é Jesus Cristo. E quando digo que o foco é Jesus, tenho em mente o pensamento constante em obedecer e agradar o Pai. Tenho fé plena de que o Filho de Deus se entregou por nós. Ele já nos absolveu dos pecados, das dores, nos dando a possibilidade de viver através do Espírito Santo de Deus no reino dos céus. Um lugar onde não há choro, tristeza ou inquietação. O problema maior é que, apesar de já termos renascido em Cristo, ainda vivemos em um corpo de carne, com todos os defeitos de um mortal. Esse é o nosso corpo que é corrompido pelo pecado e incapaz de escolher e fazer a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz na carta aos Gálatas que lutemos para andar constantemente no Espírito. Ora, andar no Espírito nada mais é do que viver com a nossa consciência focada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Por que ficamos inquietos, fiéis à palavra? A Bíblia relata na parábola do semeador que existem 3 coisas que impedem o nosso crescimento e frutificação em Jesus. São essas regras: ignorar a palavra de Deus, não se aprofundar e alimentar a nossa fé, e deixar que as paixões desse mundo nos tirem do caminho. Lucas capítulo 8, verso 12 e 14. Ainda temos nossa vida cotidiana, vivemos em meio a preocupações no trabalho, nos estudos, na família, nos filhos, no relacionamento com a esposa e outras coisas. E como disse no começo da pregação, parece que quando estamos com Cristo, todas essas coisas ficam mais difíceis de se lidar. Sim, e ficam mesmo. As tentações e os sofrimentos dessa vida têm o papel de provar a nossa fé e tentar nos fazer parar. E é por isso que devemos fazer o possível para que nossa mente esteja concentrada na paz do Senhor, tendo Ele ao nosso lado, sendo isso possível apenas através da consciência, da leitura da palavra
das orações, do jejum, do clamor. Muitas vezes a ansiedade e a preocupação nos faz enxergar as situações de uma forma exageradamente problemática. Ao nos relacionarmos com Deus através da palavra e da oração, retiramos as lentes da ansiedade. Ao esperarmos nele, passamos a ver as situações como Deus nos vê. Começamos a enxergar os milagres e as oportunidades que Ele tem nos dado, em vez de olharmos para o que nos falta de acordo com a visão nossa, humana e limitada. Vencendo a preocupação, Filipenses capítulo 4, verso 4, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No texto Filipenses 4, é quase um hino a uma vida de paz com Deus. Nele, o apóstolo Paulo deixa uma fórmula para nos trazer tranquilidade, oração, súplica e ações de graça. Devemos apresentar nossos pedidos a Deus por meio de oração, pela súplica, que devem ser acompanhadas por ações de graças também, jejum. Ao apresentarmos nossos pedidos, tentamos alinhar nossa vontade à soberana de Deus. Quando suplicamos, reconhecemos o nosso pedido. Ao apresentarmos, tentando alinhar a nossa vontade à vontade soberana, através das ações de graças, reconhecendo a bondade do Senhor em todas as situações, seja ela boa ou má. Depois disso, falamos da paz com Deus, que ultrapassa todo entendimento, de modo que não conseguimos explicar. Guardará como uma sentinela a nossa vida emocional e racional, representado através da mente, do coração. No versículo 7, então, fiéis à palavra, servos do Senhor, temos que vencer as preocupações, temos que perdoar, ser perdoados, né? Fiéis à palavra, temos que perdoar. Por que é difícil perdoar? Pergunto a vocês, fiéis à palavra, servos do Senhor, por que é tão difícil perdoar? E sempre queremos ser perdoados, né? Por quê? Faz alguns dias eu percebi que uma organização americana de pesquisa, Barna Group, relacionada à fé e à cultura, que me motivou a fazer essa pregação, a mensagem divulgada, os resultados de um estudo sobre perdão, misericórdia, que mostrou o seguinte: um quarto dos cristãos praticamente diz que há uma pessoa que eles não conseguem perdoar. Um quarto. Quase a metade dos cristãos praticantes diz que a misericórdia não influencia seus pensamentos ou ações, ou eles não pensaram a respeito disso. 1 a cada 5 cristãos praticantes se esforça para receber o perdão por algo que fez. Os cristãos ainda não lidam bem com o fato de certas pessoas merecerem compaixão ou perdão. O comportamento dos cristãos é singular ao de não cristão quando se trata de incorporar atitudes e ações misericordiosas. É até contraditório pensar que cristão, ou seja, pessoas que foram alcançadas pelas graças e entenderam que foram perdoados,
através do sacrifício de Jesus, terem dificuldade em perdoar. Mas os dados mostram essa triste realidade. Sabemos também que quando alguém nos machuca, realmente não é fácil. O perdão é algo sobrenatural. Assim que Jesus ressuscitou dos mortos e fez a sua primeira visita aos discípulos, ele soprou sobre ele o Espírito Santo e logo na sequência falou sobre o perdão. João capítulo 20, verso 21 e 23, novamente Jesus disse: a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem o pecado de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoarem, não estarão perdoados. Lembre-se, fiéis à palavra, pastor, pastoras. E com isso soprou sobre eles. Quero aqui fazer um adendo às pastoras que podem praticar como a imposição de mãos e como sopro, quando falar no Divino Espírito Santo de Deus, diz em palavras, em ações e gestos, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre vocês. Foi assim que Jesus agiu e nós agiremos a partir de agora. Observe, pastoras Flávia e Lia. Vou repetir o porquê. João capítulo 20, verso 21 e 23. Novamente Jesus disse: a paz com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoarem, não estarão perdoados. Eu repito o gesto de Jesus: recebam o Divino Espírito Santo de Deus. Amém? Não perdoar, que é essa palavra, geram consequências. O texto diz, falar a respeito das consequências da falta de perdão, é a parábola do servo que não perdoou. Em Mateus capítulo 18, verso 23 e 25, a parábola começa com o rei perdoando a dívida de um de seus servos que clamou por misericórdia. Na sequência, esse mesmo servo foi perdoado, cobrou sem misericórdia um de seus conservos. O conservo, da mesma forma, clamou por misericórdia, porém foi lançado pelo servo perdoado na prisão, até que pagasse a dívida. O rei ficou sabendo do ocorrido e ficou indignado. O desfecho da história é narrado por Mateus, capítulo 18, versos 32 e 35. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Nesse momento, fiéis da palavra, servas do Senhor, filhos, veja entre vocês que estão ouvindo essa palavra, e veja quem você deve perdoar, e quem você deve perdoar e ser perdoado. Haja nesse momento, em nome de Jesus. Vou contar de 1 a 10, até vocês fazerem esse gesto. Depois continuaremos a palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Amém. Os sobrenaturais caminhos da realeza, um pastor de uma igreja chamada Betel conta situações em que pessoas que manifestaram espíritos malignos, quando outros membros da igreja tentavam expulsar, ele teve uma revelação de situação do passado que aconteceu com aquela pessoa que não tinha sido capaz de liberar o perdão. No momento em que ele tocou sobre esse ponto e ministrou para que elas perdoassem a si mesma ou algum familiar, elas foram libertas. Elas estavam presas a torturadores, espíritos malignos, as hastes do mal, por não perdoarem. Viram, fiéis à palavra? Viva o perdão e seja livre. Enquanto não perdoar, nos aprisiona. Quando perdoamos, Deus nos perdoa e somos livres. É assim. Estou arrumando o som, tá? Desculpa, eu tenho que falar para vocês, porque é complicado. Então é isso, somos livres, de acordo com Marcos, capítulo 11, verso 25. E quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Através do perdão dos pecados, fomos redimidos, resgatados e libertos. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O perdão do Pai nos liberta da condenação, e quando nós perdoamos alguém, nós nos tornamos livres do passado e de mágoas que nos faz mal. A falta de perdão desperta sentimentos pecaminosos em nossos corações contra quem fez algo contra nós. Quando perdoamos, somos livres desses pensamentos maus. Com a mente liberta, fica mais fácil nos aproximarmos de Deus. E fica mais fácil também nos aproximarmos da pessoa que perdoamos. A vida de Cristo e o perdão dele flui através da nossa vida para a vida dos que estão à nossa volta, esposas, filhos, amigos. Recentemente, passei por uma situação assim, com uma esposa, no qual eu senti que ela não liberava o seu perdão, mas com a oração e o Divino Espírito Santo do Pai, ela foi que nem um filho pródigo, voltou a casa com o perdão e o nosso sentimento na fé, na palavra, estão novamente ligados um ao outro. Então, se precisar ajuda, peça, se liberte contra esse mal que pode te afligir sempre. É tão difícil perdoar, mas com fé nós temos que perdoar, pois perdoando nós temos Deus e a sua palavra. No princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, verso 1. Os momentos, temos que refletir esse versículo, e nessa hora que chegamos Deus, como alguém inexplicável, de uma tamanha simplicidade incomparável. O próprio Deus se intitula como Verbo, e através disso deixa claro
que o contato com Ele é simples e acontece naturalmente quando nos prontificamos a ouvi-lo. As coisas ficam ainda melhores quando João expõe o Filho como o próprio Deus, dizendo que antes de tudo a palavra da salvação já existia. Isso nos faz pensar que Deus já deixou absolutamente tudo pronto para que adentremos o reino e vivamos em comunhão com Ele, como era no começo de todas as coisas. O inconformismo da igreja, presenciamos momentos realmente tristes em relação a muitas igrejas hoje. Vocês são testemunhos, com a sociedade desvalorizando cada vez mais a cultura, onde o eu deve estar plenamente satisfeito antes do próximo. Vemos homens correndo atrás da plenitude terrena, das satisfações e prazeres da carne, da luxúria, da ambição, da prosperidade. Pior ainda, vemos igrejas sendo contaminadas com essas culturas demoníacas, mundanas. Com isso, as igrejas que pregam uma teologia voltada à satisfação da carne está ganhando forças, pois chegam até pregar o carnaval gospel. Muitos pregam mais sobre o benefício terreno do que a fé, a submissão e a obra do cristão. Teremos do que? Sobre o verbo que se fez carne e se entregou por amor de muitos. Esse tipo de mentalidade nos faz pensar que o evangelho se vive fora daquilo que é exterior e visível. Lembre-se que eu disse a vocês, fiéis da palavra, a fé é tudo que não se vê, é o invisível. Deus não se vê, no entanto confiamos, acreditamos. Os anjos não se vê, mas nós acreditamos. Mas o que vivemos dos prazeres da carne é tudo exterior, é tudo que vemos, é tudo que passa. O que exatamente o que faziam os fariseus na época em que Jesus caminhava como homem de carne e osso? Ignoramos e negligenciamos a mudança do nosso interior. Buscamos respostas em profecias e grandes moveres espirituais, ao invés de ouvirmos a voz do Criador, da sua santa palavra. O misticismo nas igrejas, não adianta negar. Vocês, servos do Senhor, fiéis à palavra, são sabedores do que esse servo está transmitindo, ou melhor, o que o Criador está transmitindo através do servo, que aqui ele está representado por essa luz aqui. Todos temos vontade de saber sobre as coisas que ainda vão acontecer, sobre o que precisamos fazer e aonde iremos chegar. Satanás sabe bem do desejo e ama ver tantas pessoas buscando respostas e horóscopo, pronosticações baratas, doutrinas de demônios. O problema é ver que não só as pessoas não crentes têm cedido a isso, mas também alguns evangélicos, muitos. Esse misticismo, infelizmente, acaba sendo implantado também dentro da igreja. Vamos ao culto apenas por conta das profecias, e para vivermos uma experiência sobrenatural, sem o fato de ouvirmos a voz do Pai e buscar-lo, discernimento da sua palavra. Vamos lá para ver, será que o meu milagre sai hoje? Será que a minha casa,
a chave eu vou pegar da minha casa amanhã, só prosperidade. E que é o pior, alimentando pastores infiéis com seu dinheiro suado, tirando o dinheiro do seu filho para alimentar uma máquina do mal. Aonde você dá seu dinheiro do seu filho e ele compra aviões, mansões, iates, usurpando o nome de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, ou melhor, o misticismo, infelizmente, acaba sendo implantado dentro da igreja, certo? Como eu já frisei, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta. As respostas estão no próprio Deus. Isso acaba nos cegando e trazendo uma barreira ao entendimento de que o próprio Deus se intitula como Verbo vivo e diz que tudo o que necessitamos está na palavra que sai da sua boca. Todas as respostas são dadas através da Bíblia e seu servo, que é a manifestação do próprio Deus. A inspiração divina, nesse momento, está sobre mim, transmitindo a vocês. Amém. Glória. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, desde a infância que lhe foi ensinado a Sagrada Escritura, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem da fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Repito, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda palavra proferida por um servo é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é o verdadeiro e para nos fazer perceber que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo a toda boa obra através dos seus ungidos, dos seus instrumentos. Se nos disciplinarmos em ler a Bíblia e focarmos nos ensinamentos baseado no cristianismo puro e simples, de maneira nenhuma seremos enganados e certamente teremos resposta necessária para uma vida plena de paz, graça abundante da parte do Senhor, já que Ele é a própria palavra. A palavra é viva, poderosa. Esses dias estava ensinando, pregando para um ateu, um amigo meu, explicando os fundamentos básicos sobre Jesus e sobre a mensagem da cruz, crendo no fluir dos dons. Comecei a orar internamente, pedindo palavras de conhecimento e sabedoria para quebrar qualquer dureza do coração daquele homem. Senti Deus falar uma frase: a minha palavra te basta, a minha palavra te basta. Isso me faz pensar melhor sobre o poder e a eficácia da palavra, da Bíblia, sabendo que o próprio Deus é o Verbo. Se utilizarmos o Verbo para manifestar o poder, usufruímos o poder próprio de Deus quando falamos no Verbo. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é vida, é viva e poderosa. É mais certamente em qualquer espécie, de uma espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até o pensamento dos desejos mais íntimos. Como ensinamento final da palavra, eu digo a todos os irmãos fiéis da palavra
servas do Senhor e filhos, que guardam o verbo em seus corações. Essa é a plenitude do Pai para com seus filhos, que haja plena comunhão entre ambos. Salmo 119, verso 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos, e os que buscam de todo o coração. Tu nos encarregaste de seguir finalmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os seus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar todos os teus mandamentos. Obedecerei teus decretos, por favor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o teu coração te busquei. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Recita em voz alta todos os estatutos que nos destes. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei o prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Trata teu servo com bondade, para que o viva e obedeça a tua palavra. Essa é a palavra, fiéis. A palavra do Senhor, que é dirigida a vocês nesse momento, pois Ele é o Senhor da verdade e da vida. Ele é o Deus da sua palavra. Vamos continuar no segundo vídeo, terceiro vídeo. Amém?